E aí, minha gente, uma horinha atrasado, desculpas, algumas emergências às vezes trocam o horário da gente, mas estou aqui para dar mais uma dica dos 100 filmes essenciais do cinema na história. E lembrando as regrinhas, só um filme por diretor ou diretora, não estamos falando mais de um. E também estou tentando contemplar todos os continentes, todas as línguas, todas as culturas. É uma viagem ao mundo também. Então vamos diversificar bastante ainda por aí. Hoje é a 11ª dica. Quem não conferiu as anteriores, vai lá na minha timeline, confere, curte, comenta, compartilha, que ajuda muito no engajamento. Quem não me segue ainda, está conhecendo aqui a página agora, vai lá e me segue. E a partir de amanhã eu estarei no Festival de Vitória, mediando os debates oficiais das competições de lá. Então as lives vão passar a ser em Vitória, Espírito Santo. Minhas amizades de lá, que estão assistindo inclusive, por gentileza, vamos conversar quando estivermos lá, que vai ser o maior prazer. Tô com muita saudade de muita gente, eu espero poder matar um pouco dessa saudade. Vai ter live na piscina! Vamos lá. Então, como a gente estava falando, hoje é a 11ª dica. E como a gente ainda não pisou num território bastante interessante, que produz um dos maiores números de volume de cinema no mundo, que rivaliza com Hollywood, nós temos que falar sobre o cinema indiano. O cinema indiano, por si só, já dava para fazer um top 100 só deles. Até porque pouquíssimo chega aqui no nosso circuito comercial. E é uma injustiça, convenhamos, né? Porque é um cinema extremamente prolífico, produtivo, volumoso, e a gente precisa que um RRR, por exemplo, a produção recente com a Netflix, chegue pelo streaming, seja indicado ao Oscar de melhor canção, para a gente ter alguma visibilidade da produção de lá. Lembrando, nós ainda vamos falar de muitas culturas e línguas, mas no próprio cinema indiano vamos já fazer a diferença aqui da famosa indústria que emula Hollywood, que geralmente é chamada de Bollywood. Bollywood porque geralmente sediada em Bombaim. Em contraposição a uma outra indústria do cinema indiano que se situa para o oeste de Bengali, né? Bengali, por exemplo, é uma cidade, é onde está um outro território com outra língua e que geralmente tem a cidade de Calcutá como um dos centros cinematográficos. Hoje a gente não vai falar da região de Calcutá, que geralmente tem o nome de Tollywood, não de Bollywood. Nós vamos falar sobre Bollywood, Bombaim. Nós vamos falar sobre uma cineasta que é muito importante para o cinema indiano e mundial, Mira Nair. E vamos falar de um filme dela precioso, de 1988. A década de 80, ela foi traçada por muitos países fazendo filmes com crianças como protagonismo, que faziam analogias ou metáforas a críticas sociais ainda maiores. O Brasil estava fazendo, nós temos o nosso próprio clássico com criança da década de 80, não vou falar aqui dele agora. O Irã fazia muitos filmes iranianos, principalmente a partir de Abbas Kiarostami, com o mote das crianças como metáfora, e o cinema de Bollywood também estava fazendo essa representação. Nós vamos ter em 88 a Mira Nair dirigindo um dos maiores clássicos da Índia e dos seus maiores clássicos, que é o Salaam Bombay. Salaam Bombay, que também tem um protagonismo de uma criança que trabalhava com o circo, ou viajava, na verdade, junto com o circo, acaba sendo dispensado pelo circo, se perdendo no circo, extraviando pelo caminho, e acaba ficando na capital ali, daquela multi-urbanidade cultural extremamente diversificada de Bombaim, fazendo com que ele se perdesse em inúmeras provações e tentações. Ele vai trabalhar e tentar fugir também de certas sentenças, como desde questões com cafetões, traficantes, prostitutas, e da mesma maneira ele vai tentar sempre sair ileso de todas as questões e fazer das suas também para poder ganhar um mínimo ali de rúbias para poder voltar para a cidade de sua mãe. Esse filme, que pode se parecer com muitos motes de filmes indianos, com muitos motes de filmes iranianos,
É um filme único, com uma linguagem única. Até porque nós podemos já ter tido filmes com uma temática similar, por exemplo, pelo próprio mestre, mentor do cinema iraniano, mas de Calcutá, lá do outro lado, que era o Satyajit Ray, que fez inclusive a trilogia de Calcutá, que seguia a vida de Siddhartha. Sabemos todos que Siddhartha é uma representação da reencarnação de Buda. Desde, inclusive, outras alusões ao nome, como o famoso livro do meu querido Hermann Hesse, Siddhartha. Mas nós estamos falando sobre Mira Nair hoje, ainda não do Satyajit. Nós vamos falar sobre o quanto Salam Bomben conseguiu criar uma linguagem muito dinâmica, moderna, com câmeras que seguem as ruelas e as vias de Bombaim, que segue o ritmo e a dinamicidade daquele menino, que faz com que a própria marginalidade, né, ou seja, ele está à margem da narrativa de seu tempo, seja o próprio ditame da câmera, que a linguagem siga essa margem, essa facilidade de estar à margem das coisas, ainda mais para uma cidade, para uma cultura, para um país extremamente estratificado, extremamente colocado em castas de hierarquias pré-determinadas, com um monopólio gigantesco do poder religioso, de gênero e etc. Então, colocar esse menino no centro disso tudo é uma forma também de quebrar essas regras, principalmente a partir de personagens que já estão à margem, de personagens que estão na imoralidade daquela extremamente engessada e conservadora sociedade. Salam Bomben segue um ritmo tão frenético, mas tão frenético, que marcou a sua carreira, foi indicado a inúmeros prêmios, como desde ser indicado a Cannes, ao Oscar daquele ano, em 88, e também, além disso, levou prêmios. Em Cannes ganhou o Câmara d'Or. Em Cannes também ganhou o prêmio de público da audiência, o Audience Award. Vários prêmios ganhos ao redor do mundo, indicado ao BAFTA, a todas as associações de críticos, por exemplo, ganhando vários deles, sendo indicados a vários outros, ganhando em Montreal. Então é um filme que rodou o mundo com um sucesso gigantesco e que deu a Mira Nair uma carreira internacional. Seja, por exemplo, tendo feito filmes indianos já com um público externo, estrangeiro, muito apto, muito voraz em consumi-lo, como Casamento à Indiana, tentando fazer filmes também em língua inglesa. Ela quase fez alguns filmes, né? Ela quase fez Quem Quer Ser um Milionário, que quase foi para ela, mas acabou não indo para ela. Ela quase fez o 4º filme da franquia Harry Potter, mas a agenda impediu, porque ela estava filmando o que acabou sendo um fracasso em língua inglesa, A Fogueira das Vaidades. Mas Mira Nair não é ditada apenas por seus fracassos ou seus sucessos. É uma das diretoras indianas de maior sucesso da vida, do país e no mundo, como uma das diretoras mais prolíficas, produtivas e rentáveis do cinema. E com certeza Salam Bomben consegue trazer uma das maiores linguagens à atualidade do cinema até hoje, contemporâneo até hoje, muito antes de outros filmes abordarem crianças, até mesmo no cinema iraniano ou em outras nacionalidades, com aquele tipo de crueza, de ritmo, velocidade e, ao mesmo tempo, uma sinceridade muito grande, uma sinceridade emocional, emotiva, mas, ao mesmo tempo, denunciativa. Então, fica a dica de hoje do 11º filme, Salam Bomben, de Bombaim. Nós estamos falando da linguagem de Bollywood, ou seja, não de Tollywood, de Calcutá, e vamos continuar todo dia às 19, geralmente, mas eu acho que em Vitória talvez eu tenha que adiantar para as 18, gente. Então não estranhem se as lives começarem a ser às 18, mas eu aviso nos stories. Me sigam, curtam, compartilhem, e meus cursos estão todos na bio. Tem link na bio do meu novo curso no MIS, em outubro, sobre Almodóvar, e Vardar em novembro. No Midrash, toda segunda-feira os links são individuais, eles são separados, então quem não conseguir entrar numa aula pode entrar em outras. E também meu curso na AIC, uma nova turma de crítica aberta. Um beijão, até amanhã, gente!